Chocolate, ovo, coelho da Páscoa, o que é que isso tem a ver? Eu quero saber. Quem é que quer saber? Coelhos, ovos e chocolates, eles foram elementos que foram incorporados posteriormente à Páscoa. Então, as pessoas elas defendem o uso desses elementos e eles dizem que o ovo ele simboliza a vida e o coelho simboliza a fertilidade. E o chocolate, o que dizer sobre ele? E talvez a melhor explicação para o chocolate seja que ele, associado aos outros dois elementos, ele é bom para o comércio e ele também é uma delícia. Mas seja como for, esses elementos não possuem nenhuma ligação com a Páscoa e também nenhuma ligação com a ceia do Senhor. E devemos também aproveitar essa data onde muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro sentido da Páscoa. E desde a sua origem, apontando para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, até a sua consumação no Calvário, onde nossas correntes foram quebradas. Nós sabemos que a Páscoa ela é uma celebração judaica que ela foi instituída por Moisés, que ele seguia uma ordem específica do próprio Deus. No nosso calendário é março e abril, entre março e abril. E esse mês ele se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos e à dedicação dos primogênitos. A palavra Páscoa ela significa passar por cima ou então saltar ou passar. Este significado também ele tem uma referência na ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga ela teve o resultado da morte de todos os primogênitos. Mas os israelitas, eles não sofreram nada. E nesse modo, significado passar por cima. Ou seja, passar por cima por misericórdia. E o juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus ele tinha falado com Abraão sobre o futuro da sua descendência, o povo de Israel. E o Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam oprimidos por 400 anos, mas Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, e libertando da opressão. E mais tarde, José, bisneto de Abraão, ele foi traído por seus irmãos, foi vendido como escravo e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar tantas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governador do Egito. E a crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. E durante algum tempo os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravidou o povo de Israel. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 1, versículo do 6 ao 11. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. E esse processo ele envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. E foi a última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito. E esse episódio deu origem à celebração da Páscoa. A origem e o significado da Páscoa judaica, ela está a partir daí, quando Deus ele anunciou a 10ª praga. Ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. Então o Senhor ele ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou um cabrito macho sem defeito no 14º dia do mês de Abibe. E ele teria que aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes ali daquelas portas das suas casas. Eles também deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo e era acompanhada de pães asmos e ervas amargas. E aqui nós podemos fazer as seguintes observações. Pães asmos, eles eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento. E os pães asmos, eles deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo, que não dava tempo de fazer o pão, como realmente ali teria que passar por todo o processo. E as ervas amargas, essas ervas também estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão. O Senhor também ele ordenou que eles comessem com pressa e com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Quando o juízo de Deus ele atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a derrota dos deuses do Egito. E o significado da Páscoa judaica, ela está claramente registrado no livro de Êxodo, quando nós lemos capítulo 12, versículo 26 e 27, que diz: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: Que rito é este? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Moisés ele instituiu a Páscoa como uma celebração anual. A Páscoa ela é uma festa judaica mais antiga que tem,
E os judeus eles deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco. E assim como na primeira Páscoa, ainda no Egito, a festa também anual era comemorada no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês e era seguida 7 dias sem parar, no 15º ao 21º dia, denominados como Festa dos Pães Asmos. E o cordeiro macho, sem defeito e até um ano que seria sacrificado, era separado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e guardado até o 14º dia. O animal ele deveria ser assado inteiro e sem que nenhum osso fosse quebrado. O animal ele tinha que ser comido muito rapidamente, com as ervas amargas e os pães asmos. Os judeus também deveriam comer do cordeiro com trajes de viagem para que a saída à pressa do Egito fosse celebrada. E as sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, porque não era permitido aproveitá-las no dia seguinte. Durante a celebração da Páscoa, o chefe também da família tinha que explicar o significado daquele ritual às crianças. Depois também que foi instituída uma segunda Páscoa, um mês depois, para beneficiar aqueles que não puderam participar da primeira celebração, eles tinham que estar explicando. Pode ler em Números, capítulo 9, versículo do 1 ao 14. E enquanto esteve peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrar apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Está escrito em Josué 5, capítulo 5, versículo 10. E tem também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento. Exemplo, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo do 1 ao 27. Como era a Páscoa na época de Jesus? Os evangelhos, eles trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. E Jesus, ele era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 41. No Evangelho de João, por exemplo, nós encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. Então, nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição da Páscoa, ela podia ser comida em qualquer casa da cidade. Por exemplo, o grupo de Jesus, seus discípulos, se reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. E, por ocasião da Páscoa, acredita-se que entre 60 e até 180 mil judeus, eles compareciam a Jerusalém. E a maioria deles era formada por judeus, e judeus que viviam fora também da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, mas os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para essa celebração, eles podiam participar da Páscoa. E depois da queda de Jerusalém e da destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica ela passou a ser uma celebração íntima, uma celebração familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. Nós vemos que o profeta Isaías, ele profetizou acerca do Messias, dizendo que, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Está escrito em Isaías 53, versículo 7. João Batista, falando acerca de Jesus, ele fez a importante declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele foi traído, foi preso, crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira. E alguns defendem a quarta-feira, considerando a sexta-feira como a melhor posição. Então, na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos, eles comemoraram o Cordeiro Pascual em Jerusalém. E aquela foi a última ceia pascual. E a última vez que a instrução dada ainda do Egito deveria ser observada. Após aquele momento ali, ninguém mais deveria sacrificar o cordeiro, assá-lo, comê-lo com ervas amargas e nem com pães asmos. O Cordeiro de Deus ele seria sacrificado num sacrifício perfeito, definitivo, e sem a necessidade de qualquer complemento. E ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Deus ele instituiu o pão e o vinho em memória dele. E quando comermos o pão, nos lembramos de seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nós nos lembramos também de seu sangue derramado. A última Páscoa, ela deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa ela passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante a gente notar que a Páscoa ela apontava para o futuro, para a frente, para o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa ela tipifica. E a Páscoa era a sombra, Cristo
ele é a realidade. Assim, Cristo é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo, ele foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e que foi sacrificado em 1 Coríntios 5, 7. Então, dessa forma, nós cristãos, nós celebramos a Páscoa uma vez por ano entre os meses de março e abril, mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória de seu sacrifício no Calvário. Ali, seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que seu povo fosse lançado em condenação eterna. Para nós, a Páscoa ela significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus ela passou por cima das nossas vidas, que nos umbrais da porta, das nossas portas, seu precioso sangue atestou que fomos justificados. E é por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa. Antes, eles celebram a ceia do Senhor, todos os meses, nos cultos. Cristo é a nossa Páscoa. Seria tão bom se todos entendessem. E um dia a gente vai ceiar com Ele.